Débora Carvalho, formada em Relações Internacionais e Direito, teve seu despertar político enquanto atuava como assessora jurídica da liderança do PSD na Câmara dos Deputados. Sua experiência nos trâmites legislativos e jurídicos levou-a a perceber a importância da política e da presença feminina nos espaços de poder. Especialista em direito eleitoral, é cofundadora do grupo de advogadas Elas Pedem Vista, conselheira do Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura e pesquisa liderança feminina na política. Em 2022, concorreu como deputada distrital pelo PSD, ficando como terceira suplente. Hoje atua como assessora especial do PSD e coordenadora estadual do PSD Mulher no Distrito Federal. Então, dentro desse eixo temático mulheres, eu busquei focar nessa autonomia, no respeito, na liberdade da mulher de fato ser o que ela quiser ser. Só que sair dessa hipocrisia, você pode ser o que você quiser ser, mas não tem oportunidades. Então, eu busquei pensar em políticas públicas voltadas para maior respeito e dignidade dessas mulheres. O meu outro eixo temático é muito voltado ao desenvolvimento sustentável, né? A economia sustentável, a economia verde. Eu acredito que não tem como a gente falar de qualquer futuro se a gente não cuidar do nosso presente. Então, eu busquei muito estudar e sigo estudando e me aprimorando nessa pauta voltada à economia verde, à transição energética e à inovação de tecnologias que possam tornar o Distrito Federal e também o Brasil um país mais próspero, mas também sustentável, né? Eu não sei se vocês e quem me escuta acompanha, de acordo com o último estudo da OMS, o Brasil ele liderou o ranking de pessoas ansiosas ou com algum tipo de transtorno voltado para a saúde mental. Então, isso tocou muito meu coração e durante as minhas andanças na campanha aqui no Distrito Federal, eu conheci uma jovem no auge dos seus 14 anos que tinha o mesmo nome que o meu, Débora, e ela, assim, uma situação de desigualdade absoluta, onde ela não tinha recursos, ela não tinha acesso a remédios, acesso a médicos, acesso ao hospital, e a realidade que eu a via ali dentro da sua casa era uma mulher zumbi, né, onde ela simplesmente recebia medicamentos ali sem nenhum tipo de orientação ou auxílio psicológico ou psiquiátrico. Aquilo mexeu muito comigo, porque pessoalmente eu já passei por algumas questões voltadas à ansiedade e eu acabei querendo transformar isso numa pauta que mais pessoas pudessem ter consciência de que a saúde mental também importa, né? Ivani, eu posso, sem falsa modéstia, dizer que eu não sabia o quão corajosa eu era até antes de enfrentar uma campanha eleitoral. A gente se colocar na arena política, de fato, exige muita coragem, muita determinação. Mas eu sou formada em Relações Internacionais e em Direito. Mas, de fato, foi na política que eu encontrei o meu servir. Eu acredito que na política eu posso, de fato, ser um fator de soma e mostrar para essa juventude também que está chegando por aí que a política ela pode ser diferente daquilo que a gente imagina. Eu sei que está todo mundo cansado e um pouco desestimulado, mas eu sou aquela pessoa que está aqui vibrando e falando, galera, não vamos desistir, a política é importante. E enquanto eu sentir esse pulsar no meu coração, podem ter certeza que eu seguirei caminhando com o objetivo de deixar esse caminho também mais leve, né, que não precisa ser pesado para as mulheres que vierem depois de mim. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a política sim faz parte do meu passado, faz parte do meu presente e, se tudo der certo, fará parte do meu futuro. Eu tenho plena consciência e convicção do tanto que você, Alda, a Ivani, batalharam e seguem batalhando por todas nós nessa seara de mulheres na política. Então, eu honro imensamente cada uma de vocês. Quero também registrar que a opção pela vida pública, ela faz muito sentido para mim a partir do olhar de que eu me considere um fator de soma nessa caminhada, né? Então, também me considero uma aprendiz, fiz o meu nascimento político, eu me filiei ao PSD
apesar de acompanhar profissionalmente o PSD ao longo desses últimos anos, eu me filiei tão somente em 2022 para me candidatar, né? Onde eu fiz ali, de fato, o meu nascimento político, que por mim foi muito festejado. Então, assim, de maneira... Normalmente as mulheres, quando elas têm esse despertar, elas têm um despertar e aí então procuram um partido. No meu caso, eu já estava nessa estrutura e quando eu decidi me candidatar, de fato, em nenhum momento eu pensei em qualquer outra opção, porque o PSD, eu me sinto parte do PSD, eu me sinto parte da construção desse partido e faço votos que, de fato, essa relação se estreite e que a minha caminhada política seja longa e vitoriosa dentro desse partido, que, como eu já disse e repito, ocupa um lugar muito especial no meu coração. Nem sempre vai ser fácil, mas pode ter certeza que é muito grandioso a gente se perceber como instrumento e como um fator de soma na construção mesmo de políticas públicas e na construção, como no meu caso, de um Distrito Federal mais próximo daquilo que eu acredito, né? Valorizando aí a nossa cidade, a nossa capital, e que mais mulheres, de fato, despertem para a política, porque tem uma frase muito conhecida que dizem que quando uma mulher entra na política, muda-se a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda-se a política. Então, para finalizar aqui, eu deixo um chamado mesmo para que todas essas mulheres que estão me escutando, elas sintam a verdade, a coerência de se defender uma pauta de mais mulheres na política, entendam a razão disso e se coloquem à disposição dentro das suas possibilidades, sem esquecer da importância de se viver também uma vida partidária, né? De reconhecer que o partido ele não tem que ser visto só em época das eleições. A escolha partidária ela deve ser vista e deve ser trabalhada para que a gente possa, de fato, pavimentar um caminho aí. Então, eu me joguei de corpo, alma e coração. E depois desse primeiro programa de rádio, eu acabei fazendo mais 3. Então, foram 4 programas de rádio. No quarto, eu já estava um pouco mais tranquila, mas as perguntas foram inúmeras, né? Muitas relativas ao posicionamento do partido no dia a dia, ali no Congresso Nacional, né? Eu tive que muitas vezes explicar a importância do PSD no centro pragmático, ali um partido que efetivamente busca o diálogo e a busca, de fato, de consenso ali. Essa foi uma pergunta que me fizeram bastante. E em 2022, especificamente, foram eleições muito polarizadas, né? E eu não escapei disso. E por diversas vezes eles me perguntavam sobre o meu posicionamento, ainda que a minha eleição fosse aqui no âmbito municipal, né, estadual, porque para quem está me escutando e não sabe, deputada distrital é como se fosse um combo de funções aplicadas à vereança e ao deputado estadual. Então, por diversas vezes eles me perguntavam e eu me posicionei de maneira muito clara e coerente com o que eu acredito. Eu defendo mais mulheres na política. Então, eu, desde já, coloquei o meu posicionamento a favor, né, da então candidata Simone Tebet, mas eles ali insistiam em saber o meu posicionamento no segundo turno, e isso sempre gerava um momento de muita ansiedade, porque diversos personagens ali estavam envolvidos. Mas graças a Deus eu me saí bem e sempre me posicionei dentro do possível, né, de maneira objetiva, direta e a favor da democracia.